noite, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Peço aos irmãos para abrirem no Salmo 145. Nós vamos ler os 7 versículos primeiros deste Salmo. Salmo 145, versos de 1 a 7. Fala da grandiosidade, da bondade, da providência de Deus. Esse texto de Davi são cânticos e louvores criados por Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Palavra de Deus, palavra do Senhor, iluminação do Espírito, para Davi nos trazer, portanto, esse texto com o qual nós nos comprometemos com o nosso Deus nesta noite. Louvamos, pois, a Deus. Vamos mais uma vez cantar com os nossos irmãos, com o coral. Vamos cantar Abre o Meu Coração.
Nesse dia em que estamos celebrando a ressurreição, sem dúvida a necessidade de um coração aberto, com os olhos abertos para ver a Jesus, é um sinal de um privilégio e de um valor muito grande. Nós devemos sim ver, pedir, que nós possamos ver o novo, a vida, a existência que Deus propõe para os seus, para toda a sua criação, para a humanidade, porque ela não é aberta, portanto, a tantos que caminham no nosso tempo, né? Então, que nós possamos fazer desse cântico sempre a nossa oração, que o nosso coração esteja aberto para te ver, Senhor, para ver a tua grandeza, a vida que o Senhor está realizando entre nós. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse instante. Por favor, eu peço a nossa irmã Diná que nos dirija a Deus nesse instante a uma oração. Falemos com Deus. Sim, Pai querido, que glórias rendemos ao Teu nome, porque o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem fala conosco, o Senhor tem o poder de abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos vê-lo. Se o Senhor não fizer isso, nós não temos condições de ver o Senhor, de ver o Teu agir, o Teu falar conosco. Então, Pai, nessa noite, fala conosco, abre o nosso coração, todos os dias, Pai, fala conosco, porque precisamos de Ti, precisamos depender de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus Criador dos céus e da terra. Precisamos aprender, Pai, que somos feitura Tua, que necessitamos estar em conexão com o nosso Criador todos os dias. Senão nós não temos como viver, não temos como respirar. Pai, aceita a nossa adoração nessa noite, aceita o nosso louvor e abre o nosso coração para que possamos te ver. No nome precioso do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos entoar um cântico nesse instante. Peço ao grupo que venha. Quem conviveu com a família, irmãos, nesses dias, sexta, sábado, hoje, quem almoçou, quem jantou com os familiares, levanta a mão aí. Ok, é um dia mesmo, né, de celebrarmos com a família as dádivas que Deus proporciona para nós. E também celebrarmos com o povo, a nossa família da fé, as dádivas que Deus prepara para todos nós. Enquanto cantamos, nós pedimos aos irmãos que tenham essa liberdade, né, de cumprimentarem e abraçarem-se em nome de Jesus. Deseje a paz de Cristo a todos. Vamos então cantar. Vamos cantar com Recebi o Novo Coração do Pai. Coração, Pai.
Nós agradecemos, Senhor, pela essa nova vida que nós temos em companhia desta família. Graças a Jesus, agora participante, presente, como corpo único, que reconhece a necessidade desta condução, dessa direção, desse cabeça que é Jesus. Nós agradecemos e pedimos que o Teu Espírito, então, nos alegre nesse instante, Pai, nos fazendo perceber o Teu perdão, nos convencendo de que em Cristo nós somos perdoados e que alcançamos, portanto, uma nova chance, uma chance de recomeçar, uma chance de tomarmos novas decisões, conduzidas agora pela Tua presença e pela Tua palavra, na direção do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado, Tu que és o nosso Deus, o nosso Salvador, Cordeiro de Deus. Queremos, pois, exaltá-lo nesta hora em gratidão pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Cordeiro de Deus.
Nós vamos ler os versículos 8 e 9 do Salmo 145. Eu peço à nossa irmã Zoraia que faça a leitura desses dois versículos, por favor. Vamos prestar bastante atenção. 8 e 9. Obrigado, Zoraia. Flamínio, o que esse texto fala para você? O que esse texto fala para você? Amém. Amém. É bom nós sermos esclarecidos desta verdade que Deus nos revela. Sabemos que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele fez isso através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E por isso aqui todos juntos estamos exaltando o Senhor. Ele é merecedor, portanto, da nossa honra, da nossa homenagem, do nosso louvor. E é o que queremos fazer juntos nesse instante. Vamos homenagear o Senhor, vamos engrandecê-lo, vamos honrar e bendizer ao Deus que veio até nós e derramou o seu sangue para nos salvar. Cantemos e louvemos a Deus. Essa igreja se coloca de pé, vamos louvar a Deus com o cântico Tu és Santo. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e liberdade.
mais novo, tá? E era Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, quando eu escutar de todo o coração obedecer. Chamamos as crianças para a participação nesse instante.
Nós convidamos a igreja a se colocar em pé e nós vamos cantar junto com as crianças o Celebrai a Cristo, Celebrai, com bastante alegria. Eu estou gostando de ver o exemplo do Alexandre aqui, porque a pequenininha já está aqui no meio do louvor e logo, logo ela começa a cantar junto com a gente, né? saber se ainda tem criança aí sentadinho aí, que os pais possam conduzi-la. Então nós vamos orar pelas crianças. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por essas crianças na nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque elas têm crescido em nosso meio, em estatura, em sabedoria e conhecimento da Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue preservando essas crianças, ó Pai, e abençoando também os pais, ajudando-os a educá-los nos Teus santos caminhos, ó Pai. E agora, Senhor, quando iremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco através do Teu servo, Senhor, e que nós possamos, como acabamos de cantar, Senhor, que nós possamos ser levados aos Teus santos pés para ouvirmos a Tua voz, ó Deus, e que nós possamos ser filhos obedientes, ó Pai, com o desejo de agradar o Teu coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Nós vamos ler a palavra de Deus no texto, na epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Irmãos, podem assentar. Segunda Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 13. Vamos ler a palavra, irmãos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Onde habita justiça. Fechemos mais uma vez os olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra e rogamos a tua iluminação, por misericórdia, abençoa-nos, pois, nos dando entendimento, nos fazendo compreender os desafios da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esta semana nós nos reunimos na residência dos nossos irmãos Barão e Nice para um período de oração. Isso foi na terça-feira. O grupo de intercessão visita as casas todas as terças-feiras e nessa nós nos reunimos para orar. E um dos temas debatidos, porque nós oramos, mas também conversamos, nós compartilhamos as nossas expectativas, as nossas ideias. E um dos temas foi o fato de a igreja não falar mais tanto da volta de Jesus. Os irmãos que estiveram, que compareceram, devem se lembrar. Nós conversamos bastante sobre este assunto. Na verdade, a esperança cristã, ela está fundamentada através da ressurreição do Senhor Jesus e também através da ideia de que Jesus vai voltar. Se
nós nos lembrarmos, quando nós nos assentamos à ceia, são ideias transmitidas, compartilhadas, reforçadas, fortalecidas, e isso nos levando, portanto, a um padrão, a um procedimento, a uma nova forma de enxergar e de viver a existência, a vida. O sacramento da ceia, portanto, ensinado, né, pela igreja, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 11, 26, diz: porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nós falamos todas as vezes que nos assentamos para partilharmos da Santa Ceia. Contudo, esperar, já sabendo o tempo próprio, não é fácil. Quem tem dificuldade em esperar? Muitas pessoas têm. Acho que principalmente os homens, né? É verdade isso ou não? Não? As mulheres também têm muita dificuldade em esperar, né? Você marca um horário, um compromisso, passa 1, 2, 3, 4, 5, 15 minutos e não acontece, né? Uma dificuldade. Quanto mais, irmãos, esperar pelo Senhor em uma cronologia que não é nossa e que não nos é revelada. É muito difícil essa espera. Em virtude disso, pela história da igreja, nós acompanhamos anunciadores de datas especiais para a volta do Senhor. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem que Jesus vai voltar? Eu creio que os irmãos que estão aí há um bom tempo na igreja devem ter ouvido isso mais de uma vez, né? Às vezes até com a data marcada, com o tempo marcado, mas até hoje, ou quem sabe até vencido o prazo que os irmãos ouviram, o fato é que Jesus ainda não voltou. Outros escorregam para o esfriamento do amor, outros escorregam para a frieza da fé, para a acomodação da esperança e para a deformação da moral. Nós acompanhamos também esses acontecimentos na vida da igreja. Talvez hoje a expectativa de encontrar um extraterrestre seja mais forte, mais presente do que falar da volta de Jesus Cristo ou da sua vinda. Nesse texto, portanto, que nós lemos, escrita pelo apóstolo Pedro, os acontecimentos da época giravam em torno também de expectativas assim, expectativas parecidas, expectativas da vinda de Jesus. 2 gerações, desde a sua ressurreição, haviam passado e eles esperavam essa presença iminente de Jesus. Isto também os ajudava a serem mais comprometidos com a própria fé. Esperar Jesus fazia deles pessoas mais comprometidas com a própria fé. Talvez esse exercício seja importante para nós. Porque nós não esperamos a Jesus e a partir desta espera a fé tome conta de nós de uma forma diferente, quem sabe, do que ela tem sido nesses dias ou até então. Outros, os falsos mestres, semeavam a dúvida dizendo que tudo continua como antes. Veja aí o versículo 4 que nós lemos. Onde está a promessa da sua vinda? Porque diz o texto, desde que os pais dormiram, todos os quais permanecem como desde o princípio da criação. Então, vejam que havia no meio, dentre a igreja, entre o povo de Deus, também pessoas que acabavam manifestando, né, esse sentimento, já que a volta não acontecia. Considerando, portanto, este um tema tão sublime, que
que faz parte, né, das expectativas futuras da igreja, nós vamos então avaliar esse texto do apóstolo Pedro, compartilhar esse texto do apóstolo Pedro, a sua abrangência. Vamos falar um pouquinho a respeito desta volta do Senhor Jesus e tentando, de alguma maneira, trazer a lembrança ao coração dos irmãos esta matéria, este assunto, que, como nós discutimos na última terça-feira, tem sido um pouco esquecido. Então, quatro pontos eu chamo a atenção dos irmãos para encontrarmos nesse texto. Vamos lá, a vinda de Cristo e sua anunciação. A vinda de Cristo e sua anunciação. No versículo 2, nós lemos o seguinte: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O tema da vinda de Cristo, da ressurreição, domina, irmãos, toda a Bíblia. Ela norteia a esperança de uma vida futura do cristão. A vinda do Senhor não foi um pensamento que surgiu após a crucificação. Pelo contrário, nós vamos encontrar isto muito antes. Profetas no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, na presença do Senhor, debateu esse tema, ouviu esse tema, falou desse tema. Por exemplo, Daniel é um dos profetas que fala bastante a respeito disso. Se os irmãos lerem, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 7, encontrarão Daniel debatendo, falando sobre esse assunto dessa volta do Senhor. Lá no Novo Testamento, no bilhetinho escrito por Judas, somente um capítulo, versículo 14, nós vamos também encontrar esse assunto sendo debatido. E o próprio Senhor Jesus declara, ensina, fala do seu retorno, do seu regresso. No Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 25, versículo 31, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse versículo está em João, capítulo 14, o terceiro, né? Terceiro versículo. Então nós podemos observar que era um assunto corrente entre os discípulos de Jesus. Eles não ficavam sem comentar, sem falar, sem abordar este assunto. Quando Jesus fala de parábolas, observemos, ele fala várias vezes desta presença, desse retorno, desta volta. Os apóstolos apontam para este dia glorioso. Atos 3, versículo 20, 1 Timóteo 6, versículo 14. A Bíblia chama este tempo, ou esse tema, de refúgio. Refúgio vindos da parte de Deus. Portanto, um lugar de segurança, um lugar de amparo. Atos 3,19. Nós também vamos encontrar ela fazendo referência a esse tempo como o tempo da restauração de tudo. É o livro de Romanos, capítulo 8, 21. Paulo fala a respeito da restauração de toda a criação e de todas as coisas. Capítulo 8, ele aborda, portanto, esse tema. Os últimos tempos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dia do Senhor, nós temos aí com o texto aberto, capítulo 3, versículo 12, que nós lemos, olha lá, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, o dia do Senhor. Então, ao duvidarmos ou ao perdermos de vista a vinda de Cristo, estamos declarando nossa incredulidade no cumprimento das Escrituras. Também estamos desacreditando na fidelidade de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer da volta de Jesus. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de comentar. Assim como nós falamos da alegria
da vida com Jesus, assim como nós falamos da ressurreição, nós devemos embutir nesses nossos debates, né, nessas nossas reflexões sobre esses assuntos, a ideia de que Ele vai voltar. Afinal de contas, quando nós partilhamos a mesa do Senhor, quando partilhamos as nossas esperanças, quando falamos dessa vitória que a dificuldade passada pelo Senhor nos possibilitou, nós devemos falar amplamente desta volta de Jesus. Vamos a um segundo aspecto, a vinda de Cristo e sua manifestação. A palavra de Deus afirma que a vinda do Senhor será tremenda, e a sua grandiosidade está no fato dela acontecer para todos e não somente para alguns privilegiados. Por exemplo, quando nós falamos sobre a presença de Jesus após a ressurreição, nós devemos entender, pelo que a palavra, os evangelhos e depois o livro de Atos apresentam para nós, que Jesus não apareceu para todas as pessoas, que Ele apareceu para os seus discípulos, numa quantidade não muito grande. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, por exemplo, aos Coríntios, diz que aproximadamente umas 500 pessoas viram Jesus sendo o assunto ao céu, subindo à presença do Pai. Então não foram muitas pessoas que presenciaram a ressurreição do Senhor, mas a sua volta, ela será testemunhada por todas as pessoas, por todo o olho. É isso que a palavra nos fala a respeito desta volta do Senhor. Nós lemos no livro de Filipenses, capítulo 2, expressões que nos fazem ter esta compreensão. Diz o texto que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Diz o texto que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ela, portanto, a volta é descrita como uma vinda entre nuvens. Mateus 24, 30. Nesta ocasião, Jesus virá não mais como um servo sofredor. Ele não virá mais na figura que os evangelhos narram do seu nascimento, por exemplo. Nascido num berço, numa manjedoura, simples, humilde, na presença e entre animais, entre pessoas simples e humildes que testemunharam esse seu nascimento, esta sua chegada em carne. Quando Jesus voltar, Ele voltará, portanto, revestido de glória, de majestade. Mateus 16, 27 aponta para isto. Com seus anjos, com poder e com fogo, com trombetas. Nós encontramos vários textos que anunciam, portanto, esta característica da volta de Jesus. Então, sendo que o primeiro, ou primeiramente, nesta vinda de Jesus, o que fala Paulo aos Tessalonicenses? Ressuscitarão os mortos. É interessante porque Paulo fala na questão de acontecimentos, né? Então ele fala que ressoada o som da trombeta, os anjos tocando a trombeta, diz ele assim, os mortos ressuscitarão primeiro. Qual é a expectativa que nós temos a respeito disso? Quando Jesus foi crucificado, nós falávamos um dia desses a respeito de ressurreição e nos lembramos, o grupo que estava presente lembrou o fato de que algumas pessoas foram ressurretas, né? Saíram dos túmulos. Esse não é, contudo, um fato que chamou a atenção, por exemplo, de registros, a não ser por dizer que isto aconteceu, os evangelistas falam isso, mas não causou algum tipo de admiração ou de espanto entre as pessoas que presenciaram este acontecimento. Qual é, pois, a expectativa que nós temos pela ressurreição dos mortos? Primeiro vem esta ressurreição, diz o texto, os mortos ressuscitarão e terão esse encontro com o Senhor. Mas diz também as Escrituras que aqueles que permanecerem vivos, Paulo escrevendo a Tessalonicenses, aqueles que permanecerem vivos neste dia,
serão transformados. Como é que vai acontecer isto, irmãos? Quando Jesus se mostrou ressurreto entre os discípulos, ele foi alvo de alguns questionamentos. Por exemplo, ele sendo visto ao longe, algumas pessoas imaginaram que fosse um espírito. Tomé teve dúvidas, a respeito de que aquele que estava diante dele era verdadeiramente Jesus. Talvez Tomé tivesse pensado no coração: puxa vida, esse homem com a aparência de Jesus, talvez com o rosto, aquele rosto que nós víamos em Jesus, será que ele é Jesus? Será que ele está disfarçado? Então, como é que é a nossa expectativa desse momento, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarem e nós, os vivos, nós estamos falando porque hoje estamos vivos. De repente isso pode acontecer agora e nós sermos transformados. Que aparência é esta da transformação que trouxe algum tipo de dúvida no coração, na vista, no olhar, por exemplo, de Tomé? Que aparência diferente, cheia de glória, que talvez isso seja, pode acontecer diante de nós, podemos participar disto. Como será isto? O texto então nos fala que será um acontecimento que chamará a atenção. Ninguém se furtará a este dia. Ninguém se furtará a este momento. É assim que as Escrituras apontam para esta vinda de Jesus. Quão gloriosa foi a obra da criação, assim também será a manifestação do Senhor da criação. E nesse instante se fecha o livro da história. Aquele livro que ninguém podia abrir, lá do Apocalipse. Aquele livro que João chorava, aquele livro que João não achava quem fosse digno de abrir. Aquele livro que o anjo anunciou, somente o Cordeiro pode abrir. Nesse instante se fecha este livro. Nesse instante se sela este livro. Nesse instante somente o Cordeiro abrirá o livro. Vamos a um terceiro aspecto, um terceiro ponto importante. A vinda de Cristo e seu propósito. A vinda do Senhor há de manifestar o seu propósito supremo. Isto porque a justiça humana é falha. Nós estamos participando disso. Nós estamos vendo, e esta semana foi realmente uma semana de muita dificuldade, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, ou de confirmações de coisas que nós já sabíamos. E muitas vezes omissa. Outras vezes está a serviço da opressão, fazendo vistas grossas à exploração, às injustiças, ao pecado, como os profetas já denunciavam no passado, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por um par de sandálias. Um par de sandálias. Alguém lembra quem disse isso? Quem quer dar um chute aí? Quem? Ninguém falou? Então eu falo, foi Amós. Em que tempo viveu Amós? Ele diz, portanto, que o justo é vendido por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Isto é visto pelos irmãos nos dias atuais? Quantos necessitados têm sido condenados por coisa pouca? Parece que está tudo ao inverso, né? As coisas estão todas viradas. Irmãos, mas é importante que nós saibamos aquilo que a palavra nos fala. Este estado de coisas não vai perdurar. O propósito da vinda de Cristo é planificar a obra da redenção, completar em plenitude as suas promessas de justiça.
Não sei se os irmãos se lembram lá no texto que nós lemos do apóstolo Pedro, no último versículo que lemos, que anuncia justamente esta condição, onde habita a justiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. A vinda do Senhor vem, portanto, plenificar, vem tornar totalmente pronta a ideia, a certeza, a convicção de que a justiça existe e de que ela é administrada por Deus. Embora nos nossos dias nós vejamos tantas coisas que denotem esse distanciamento de Deus de tudo o que acontece, né? Então, renovar o alento para os santos, renovar a certeza de que a condenação e juízo para os faltosos, a salvação se consumará em plenitude, a morte será destruída, ainda que hoje as Escrituras anunciem que ela foi vencida, mas ela será amplamente destruída. A justiça resplandecerá sobre o mal e as trevas, 1 Coríntios 4, 5. E Cristo será enaltecido como Senhor supremo entre as nações. Irmãos, isso realmente nos parece até um sonho, né? Quando a gente avalia, por exemplo, o nosso tempo, o nosso mundo presente, e constata que Jesus não é Senhor em todas as nações. E constata que Jesus, na verdade, é para muitas nações um marginal. E constata que Jesus, para muitas nações, para muitos povos, ele é um iníquo. Mas neste dia, conforme aprendemos, e o propósito da sua segunda vinda é para plenificar esta ideia transmitida pelas Escrituras. Jesus será enaltecido como o Senhor supremo sobre todas as nações. Os reis se curvarão diante de Jesus. Todo joelho se dobrará. Nós temos que, portanto, falar disto. Nós temos que alimentar a nossa esperança e a nossa fé. Os que lutam pela verdade conjuntamente triunfarão, mas os que são profetas da iniquidade, vivendo vida pervertida e insana na sociedade, serão julgados e condenados. Veja o que fala Apocalipse 21, versículo 8. Abra aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muitas qualificações, entre aspas, ditas aqui, fazem parte muitas vezes, ou fizeram parte da nossa vida. Em outro momento, o apóstolo diz que nós usávamos, pois, pela manhã nós falamos que nós executávamos a vontade do gentio, e muitas dessas ações eram praticadas por nós. Como está, portanto, a nossa expectativa pela volta de Jesus? Como está a nossa expectativa? Como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos no trabalho, como nós nos relacionamos com as pessoas que se relacionam com a empresa em que nós muitas vezes somos representantes desta empresa, temos que levar ideias, receber ideias. Como acontece este relacionamento? Diz o texto que sofrerão a segunda morte aqueles que tais coisas prezam, praticam, desenvolvem. A advertência da palavra de Deus é: o que o homem semear, isto também ceifará. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Um último aspecto que eu quero, nesse instante, despertar na reflexão dos irmãos a partir desse texto que nós lemos. A vinda de Cristo e sua ocasião. Muito rápido, porque já estamos falando sobre isso. Muita gente já marcou a data do seu retorno.
calculam dias, enumeram anos, inventam regras, proclamam o achado da volta do Senhor. Outros, aproveitando do ocaso, de sua existência, levam inúmeros à ilusão de uma volta particular, o que não aconteceu biblicamente. A vinda do Senhor pode se dar a qualquer momento. Romanos 13, 11 e 12. A data é desconhecida, Mateus 24, 27 a 36. Sua chegada será para muitos inesperada, 1 Tessalonicenses 5, 4, Apocalipse 16, 15. Mas apesar disto, quando se der a sua volta, todo olho verá. Apocalipse 1, 7. Para concluir, é importante que nos preparemos adequadamente em santidade de vida, para que não sejamos apanhados desprevenidos. O versículo 9 do texto que nós lemos, vale a pena lermos novamente. Peço aos irmãos que abram aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vejam, irmãos, o que o apóstolo está dizendo nesse texto. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo do Senhor? É que todos se arrependam. Esta reconciliação que nos é assegurada e confirmada no plano de salvação através da ressurreição, meditamos bastante pela manhã, ela se dará, ou ela acontece, portanto, a todos que podem ou que enxergam, que abrem o coração, que abrem os olhos e que veem em Cristo Jesus, portanto, a única fórmula, a única maneira para que esta reconciliação se dê. Pedro, portanto, diz aqui, o Senhor não retarda, na verdade Ele é longânimo, na verdade Ele é misericordioso e Ele espera que todos possam se salvar. Agora, conforme lemos, conforme aprendemos, isso não é uma realidade que se dará. Jesus mesmo diz isso. Então é importante nesse tempo, nesse dia, que nós falamos de ressurreição, que nós também agreguemos às nossas reflexões, aos nossos pensamentos, a ideia de que a ressurreição é um passo em direção à segunda volta de Jesus. Se cremos na ressurreição, da mesma forma devemos crer, Jesus vai voltar. Ele retornará. E aqueles que têm esta esperança, aqueles que se fortalecem desta esperança, vivem com esta certeza, vivem com esta expectativa. Então, para concluir, é importante nós deixarmos uma pergunta com os irmãos. O que o irmão está fazendo hoje? O que o irmão está desenvolvendo como projeto de vida hoje? O que o irmão está realizando nesses dias? Como se desenvolverá? Como se concluirá se Jesus voltar antes que você termine o que você está fazendo? Vale a pena pensar? Vale a pena. Talvez você não precise estar fazendo o que você está fazendo, porque Jesus pode voltar. Essa é a nossa fé. É como nós cremos. Que Deus então nos abençoe e nos conserve firmes nesta caminhada de fé. Jesus vai voltar. Vamos cantar nesse instante, hino 241. Enquanto cantamos este hino, nós levaremos à presença de Deus os nossos dízimos e ofertas. Vamos, nesse instante, cantarmos juntos. Coloquemo-nos em pé. Podem assentar. Nós vamos, nesse instante, fazer uma oração. Queremos, nesta hora, nos lembrar
destes recursos oferecidos, trazidos para a consagração da obra do Senhor. Queremos também nos lembrar, estamos encerrando um período de feriados, há muitas pessoas na estrada, amigos, parentes, irmãos, vizinhos, enfim, conhecidos que estão viajando. Quem sabe nós vamos viajar ao sairmos daqui. Vamos lembrar, portanto, destas pessoas também. Há mais alguma lembrança que nós devamos colocar diante de Deus nesta hora de oração? Quem quiser fazê-lo, por favor, pode se manifestar. Algum amigo, colega, algum parente? Pois não. A Lúcia, vamos orar pela Lúcia, pela sua recuperação. Luzia. A minha tia está internada, e a vizinha aí também está com Tia e vizinha da Luzia, vou dar aqui. Eu gostaria de pedir oração, fazer pedido de oração. Eu estava pensando primeiro, é estranho, mas veio no meu coração esse sentido de inveja dos cristãos cópicos. Cristãos cópicos, eles estão sendo muito perseguidos pelo Estado, porque eles combatem. E os cristãos cópicos do Egito, eles são 10% dos cristãos do Egito, e eles são considerados cidadãos de segunda linha. Eles são muito perseguidos. Isso está fazendo eles se converterem ao cristianismo por questões sociais e estão diminuindo, e ainda por cima agora estão sendo atacados pelos Estados Unidos do coração deles. Queremos orar pelo cristão perseguido, através do mundo. Vamos esquecer desses irmãos. Mas alguém? orar pelo motorista de ônibus que está com ela de chama José. Você pegou o ônibus de São Paulo? Pediu que você se processe. Tá bom. Muito bom. Alguém? Vamos orar. Nós tivemos esses dias visitando do Calveci, lá em Dumont, e ele também está com câncer, ele cada dia que passa tem uma complicação na questão de recuperação, a cada momento aparece uma situação. Ele passou por cirurgia agora sexta-feira novamente. Então, ele Muito bem, Alexandre. Nós dá uma olhada, Alexandre, em cima, hein? Irmã Maria. Cida. O Felipe tinha levantado a mão? Tinha. O que é, Felipe? Orar por quem? Pelo irmão. Qual irmão, Felipe? O Lucas. O Lucas está lá em cima, né? Já está ainda. Entendi. Alguém mais? Pois não. Qual o nome do irmão? Adriano. Muito bem. Alguém mais? Paulo diz que devemos apesar das nossas expressões, com ações e graças diante de Deus. Não nos esqueçamos disso. Nosso Deus conduz o seu povo, a sua igreja, e Ele atende os nossos votos, e nós devemos ser sempre agradecidos. Vamos orar nesse instante. Eu peço ao nosso irmão Flamínio que nos dirija a Deus nesta oração. Vamos falar com Deus. Pai eterno, nós queremos
conforto, Pai. Que o Senhor venha com a tua provisão, cuidando de cada uma dessas pessoas, Pai, segundo as suas necessidades. Obrigado porque o Senhor nos chama, nos acolhe e nos abençoa de forma individual, sendo tão grande, sendo tão poderoso, Pai amado, mas também se inclina para ouvir as nossas petições. Obrigado, Pai amado, por essa individualidade que o Senhor tem para cada um de nós. Atende, pois, Pai amado, a cada um dos pedidos, conforme a tua graça e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aí os avisos. Querem reforçar? Pois não, Roberto, pode falar. Boa noite, irmãos. O primeiro aviso que a gente tem é... Apaga aquela luz principal lá. Pode colocar qualquer um deles. Passeio no parque no dia 23 de abril, com as crianças Procurando Deus, do Ministério Infantil lá com o tio Marlon. Com o tio Marlon, ele começa às 9 horas e termina ao meio-dia. O tio Marlon já disse que ele vai estar lá no Parque da Cidade, já desde cedo, antes das 9 horas, que os pais que quiserem deixar os filhos lá no parque e vir para a escola dominical, que devam fazer isso. Deixem os filhos lá para esse passeio. O Marlon tem sempre grandes diversões e sempre uma palavra de Deus, alguma coisa que possa levar as crianças a pensar na sua própria fé, construir a sua própria fé. O próximo aviso é sobre o churrasco do dia 1º de maio. A gente faz um pedido para vocês, que o mais rápido possível confirmem com o Valério ou com o Marcelo quem vai participar. É muito fácil participar. Precisa trazer 300 gramas de carne por pessoa, está lá o alcatra ou contrafilé, linguiça, frango, suco ou refrigerante e mais R$7 por pessoa. Esses R$7 vão servir para que possa pagar o sítio e possa pagar os demais incrementos do churrasco. Aí nesse aviso, e vai ser mandado pelo WhatsApp, tem um mapa do sítio onde a gente vai, é o sítio Zafalon. Então estão todos convidados. Por favor, aqueles que venham comparecer, venham estar conosco, espero que todos procurem, dê o nome para o Marcelo ou para o Valério, para que a gente possa organizar essa festa. No máximo, até o final de semana que vem, a gente precisa arrecadar os valores para que a gente possa organizar o churrasco sem nenhum contratempo. Próximo. Não esqueça, agora dia 20 de maio, continua pelo Conselho Missionário a programação da África, né, as palestras sobre a África. O DIP, do Missão Portas Abertas, hoje está focalizando a missão na África, né? Então, a Rosângela tem trazido muitas informações importantes para nós conhecermos um pouco mais da cultura africana. É isso aí, né? Tem mais um? Tem mais um, ele quer botar mais um. Vamos lá. Último. Bem lembrado. A gente está montando mais uma classe da equipe do curso Aliança. É um curso para casais, são 10 lições. É um curso muito bacana. Quem ainda não participou pode procurar por mim ou para o pastor Isaías e dar o seu nome para a gente formar o grupo. A gente vai formar o grupo e a partir daí a gente vai ver as datas. São 10 semanas seguidas. Então procurem, foi um curso muito bacana. Amém? É isso aí, pastor. Obrigado, Roberto. No boletim nós temos ainda um aviso que vale a pena destacar, é o mutirão da limpeza no dia 21, portanto, o final de semana que vem, na próxima sexta-feira, às 10 horas, realizaremos a limpeza de uma das salas, a sala que tem sido usada como depósito, lá na casa, onde funciona o escritório e algumas classes, e queremos limpar esta sala. Pedimos, portanto, àqueles que têm guardado material ali, algum tipo de material ou utensílio
que procurem estas irmãs citadas, nossa irmã Diná, Marisa, Priscila, esposa do pastor, para que um destino adequado seja dado, né, ao material que estiver lá. Se não houver quem procure, nós descartaremos esse material, porque eles estão ocupando o espaço, e se não houver utilidade, nós descartaremos. Então, a Célia até já se informou sobre o dia que passa o catatreco, e nesse dia nós colocaremos à disposição dele o material que não for procurado. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos, nos dê uma semana de paz, de graça, reconhecendo a grandiosidade do nosso Deus, ressurreto e que vai voltar. Vamos cantar esta vitória? Diz aí, né? 199 do CTP, a vitória final. Louvemos a Deus. Encerrará com o amém. Vamos cantar um amém, que é uma cantata. Vamos cantar a primeira vez.
parabéns. Vocês estão com a gente então na segunda vez, tá bom? Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos aqui reunidos, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém.